Capítulo 56. Retorno do rei. Exatamente como Fei imaginou, quando ele alcançou a fenda na ponte desmoronada, viu muitas pessoas chorando e gritando ao mesmo tempo em que corriam para fora dos portões do castelo, tropeçando enquanto se dirigiam para a fenda na ponte. Havia um monte de pessoas de pé, no outro lado da fenda, tentando atravessar. O coração de Fei estava aquecido. Ele usou a habilidade bárbara saltou e, como um pássaro gigante, voou sobre os mais de 15 metros que separava as duas extremidades da ponte. Ele saltou sobre a enorme fenda com o pacote grande em sua mão e aterrissou na multidão do outro lado. É o rei Alexander, alguém alertou. Ah, eu, ferreiro Harry, sabia que você ainda estava vivo. Ah! Como aqueles cachorros covardes poderiam te machucar? Um velho homem de cabelos brancos estava excitado, ao ponto de lágrimas escorrerem de seus olhos, tão logo viu o rei. Rei Alexander, você é incrível. Deus abençoe você. Agradeço ao Deus da guerra por abençoar meu rei. Um casal humilde, que estava segurando ferramentas agrícolas como armas, se ajoelhou e rezou para agradecer ao Deus da guerra por proteger seu rei. Depois de um momento de surpresa, todos os homens fortes, incluindo Pierce e Drogba, jogaram fora as cordas que estavam tentando usar para atravessar a abertura e correram para Fei, chorando de emoção enquanto se agarravam às pernas do rei. 20 homens duramente blindados, que estavam cobertos de sangue e que nem sequer franziram o senho enquanto as lâminas e lanças dos inimigos penetravam seus corpos, agora estavam chorando como crianças. Mais longe na parede defensiva, o corpo magro e seco do primeiro-ministro Bazer começou a balançar ao ver aquela cena. Ele sentiu sua visão escurecer e estrelas douradas começaram a aparecer na frente dele. Sua boca estava aberta, expondo seus dentes preto-amarelados. Seus cabelos grisalhos estavam estragados pelo vento soprando e ele murmurou, vagarosamente, para si mesmo. Impossível, isso é impossível. Ele ainda está vivo. Como? Ele é um monstro. Ainda vivo depois de ser penetrado por centenas de flechas. Droga. 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 O velho sentiu que estava prestes a enlouquecer. Gil, que estava regozijando-se ao lado, sentiu como se tivesse perdido a força em suas pernas e caiu sentado no mesmo local. Alexander não está morto. A intuição afiada do gordo disse-lhe que, merda. Minha sorte está prestes a desaparecer. Grande problema está prestes a vir. Sob a torre de vigia. Angela despertou lentamente, ainda em tristeza, como um lírio moribundo que não tinha sequer florescido. Seus olhos estavam apagados, tinham perdido o brilho. Depois de ouvir os aplausos na ponte, ela virou na direção da comemoração, com seus olhos ainda borrados pelas lágrimas. Naquele momento sua visão estava fixa e seu coração começou a bater loucamente. Ela viu a figura familiar e inconfundível de pé na ponte através de sua visão turva. A menina triste rapidamente esfregou os olhos em espanto. Ó Deus da guerra, é realmente ele. A vivacidade e o brilho de repente retornaram ao corpo macio e fraco da menina. Alexander, Angela sussurrou e lágrimas rolaram para fora de seu rosto, incontrolavelmente. Apesar de chorar mais uma vez, desta vez suas lágrimas não foram as de desgosto, mas sim as de alegria. Ela de repente se levantou, enxugou suas lágrimas rapidamente, segurou a borda de seu vestido longo e correu para fora da parede defensiva como um pássaro feliz, apesar de Brook Lampard bloqueando o caminho para protegê-la. Eu tenho que ir vê-lo. A linda garota disse a si mesma. Ela caminhará pelo caminho de Chambord até a ponte de pedra inúmeras vezes. Observando o nascer do sol e pôr do sol na parede defensiva ou na ponte para orar pelo pobre Alexander era algo que ela frequentemente fazia. No entanto, ela nunca sentiu que o caminho era tão longo. Ela desejou poder se teletransportar para os braços do homem instantaneamente. Ei! Mais devagar, Angela, devagar, espere por mim. Emma estava sorrindo e gritando atrás de Angela. Ela pulava enquanto a seguia. O rabo de cavalo dourado em sua cabeça saltou para cima e para baixo. Esta cena brilhante e feliz tirou do guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, um grande sorriso.
Poucos momentos antes, quando viu Fei ser transformado num porco-espinho humano por todas aquelas flechas, Lampard ficou chocado e saltou da parede defensiva desesperado para correr para o outro lado da ponte, mas, durante o processo, ele de repente lembrou do pedido de Fei para proteger Angela. Depois de um momento de hesitação, ele rapidamente voltou ao lado de Angela para protegê-la. Graças a Deus que Angela estava bem. Naquele momento chave, Brock estava ao seu lado, guardando-a com vigilância. Agora, tudo estava bem. Alexander retornou vivo e os inimigos foram derrotados e recuaram loucamente. Os reforços do Império Zenith também tinham chegado. Todos os perigos que ameaçavam Chambord foram instantaneamente removidos. Foi o final mais feliz. Depois que Lampard pensou nisso, seu habitual rosto calmo morto não pôde deixar de revelar um grande sorriso brilhante. Foi a primeira vez que ele sorriu feliz nos últimos 2 anos. Olhou para o ministro-chefe Bazer, que não estava muito longe e estava tão sombrio como uma nuvem escura, com aquele sorriso no rosto. Sua provocação era clara. Bazer só podia fazer silenciosamente. Na margem sul do rio Zoli, as centenas de cavaleiros correram em direção à margem do rio e pararam depois de terem exterminado os milhares de inimigos que tentavam fugir. Um carro vermelho enorme, que estava sendo puxado por 8 cavalos lado a lado, lentamente veio para a frente e separou a multidão. A carruagem era gigante, tinha pelo menos 3 metros de comprimento, e era apoiada por 4 enormes e delicadas rodas de madeira. A carruagem parecia que estava esculpida como um todo de uma enorme madeira natural. Padrões florais espinhosos foram gravados na carruagem e os pássaros nela eram extremamente realistas. Haviam 2 pequenas janelas ventiladas em ambos os lados da carruagem. O que mais surpreendeu foi que um navegador do carro era um cavaleiro blindado brilhante e ele parecia poderoso. Depois de ver a chegada da carruagem, o cavaleiro luxuosamente blindado, que Fei tinha derrubado, correu para a carruagem e se segurou no eixo. Ele chorou quando mentiu e exagerou sobre o que aconteceu. Irmã Tanasha, esse maldito verme insultou a dignidade do Império Zenith, ele até a insultou. Você não pode pegar leve com ele. O interior da carruagem ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, uma voz fraca e macia respondeu: Jaime, você foi quem o provocou, certo? Agora você finalmente conheceu um guerreiro que não se importa com sua identidade como jovem príncipe do Império Zenith. Deixe seu sofrimento desta vez ensinar-lhe algo. Nunca mais provoque ninguém. Novamente eu lhe disse muitas vezes que, para se tornar um verdadeiro cavaleiro, a força individual e os feitos militares estão longe de ser o suficiente. Humildade, honestidade, compaixão, coragem, justiça, sacrifício, honra e espírito. Que você se lembrar desses 8 critérios, você pode ser capaz de se tornar um verdadeiro cavaleiro. A voz fraca e soava como se a pessoa tivesse acabado de se recuperar de uma doença de longa duração. No entanto, tinha o poder de penetrar através da mente das pessoas. A garota chamada Tanasha viu através das mentiras do príncipe Jimmy Tropinski e também ensinou a seu irmãozinho bom para nada uma lição. O pequeno príncipe Tropinski estava planejando ensinar para aquele selvagem, que ousou desafiar seu prestígio, uma lição através das mãos de sua irmã, mas ele meteu o pé pelas mãos sob a repreensão de Tanasha. Ele pegou suas chances e argumentou novamente: grande irmã. Não fui eu desta vez. Tudo bem, esse é o fim disso. Se você tiver outras opiniões, vou ter que fazer com que os soldados o mandem de volta. A voz fraca soou novamente na carruagem e cortou Tropinski friamente. Depois de um momento de silêncio, ela disse: peça, educadamente, ao mordomo Bast que venha. Tropinski levantou-se melancolicamente e disse calmamente para o soldado perto dele: vá trazer aquele maldito navegante. O soldado obedeceu e afastou-se. Logo, o soldado voltou acompanhando um homem de meia idade, que tinha cerca de 40 anos e 1,80 m de altura. Seu cabelo curto e preto estava bem fixado. Com seus olhos brilhantes, nariz alto, rosto bonito e corpo proporcional, embora ele estivesse usando um roupão grosseiro, suas posturas vagarosas faziam as pessoas se sentirem como se ele estivesse usando o terno mais caro do mundo.
Todo mundo podia sentir uma graça e temperamento refinado vindo dele. Este homem era, definitivamente, extremamente bonito quando era jovem. Embora ele estivesse com 40 anos agora, ainda podia seduzir jovens inocentes facilmente com sua aparência. Bast, você, humilde navegador. Vai diga ao seu rei retardado e genro que o embaixador da canonização do Império Zenith chegou e faça com que ele saia e se ajoelhe para nos cumprimentar. Talvez fosse por causa do ciúme entre um mesmo sexo, mas o pequeno príncipe Tropinsky ficava zangado cada vez que ele via o homem calmo de meia-idade. Ele ordenou Bast e enfatizou a palavra navegador. Como quiser, Alteza Real. O Bast de meia-idade não era louco em tudo. Curvou sua cintura, graciosamente, e deu a Tropinsky uma saudação aristocrática padrão, então caminhou em direção a Chambord num ritmo moderado. A atitude razoável e decente fez com que o pequeno príncipe sentisse que o seu próprio comportamento era o de um inculto caipira. Ele se sentia tão deprimido que queria vomitar sangue. No entanto, uma coisa que ninguém percebeu foi que depois que Bast tinha se virado, ele apontou o dedo médio ferozmente para o príncipe.